Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje nós vamos falar sobre como identificar um falso profeta. Você saberia reconhecer um falso profeta se ele estivesse pregando na sua igreja hoje? Nós vamos também examinar a Bíblia para entender como identificar falsos profetas e como não ser enganado. E você pode abrir até lá na passagem de 2 Pedro 2, versículos 1 a 3, onde Pedro já alertava sobre falsos mestres e que eles fariam o comércio do Evangelho. Deixo aqui uma passagem de Mateus 7,15 que diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores. Bem, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com você é sobre a definição, né, do que é um falso profeta. E essa passagem que eu li anteriormente, lá de Mateus 7,15, ela já dá a dica pra gente, né? Porque quem vem vestido como ovelha, mas interiormente é um lobo devorador. A gente já pode questionar qual a intenção desse lobo devorador, né? Falso profeta também não é aquele que simplesmente erra uma profecia, mas também é aquele que distorce a verdade para ganhar algo em troca. E a gente tem alguns exemplos aí na Bíblia, né? A gente tem o exemplo de Balaão, lá em Números 22, que foi motivado pela ganância e usou o seu dom de forma errada. A gente tem o exemplo dos profetas de Acabe, lá em 1 Reis 22, que diziam que o rei queria ouvir e não a verdade de Deus. Você tem o exemplo de Simão Mágico, lá em Atos 8, que queria comprar o poder de Deus para se engrandecer. Em resumo, nem todo falso profeta erra profecias, mas a sua motivação é egoísta, financeira e até manipuladora. Quero falar aqui com você sobre 3 sinais claros que a gente pode perceber num falso profeta. O primeiro é que ele é motivado pela ganância, né? 2 Pedro 15 fala que abandonaram um reto caminho, seguindo o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Hoje, muitos falsos profetas vendem orações especiais, cobram para liberar revelações e fazem muitas promessas baseadas no dinheiro. E a gente pode até comparar lá com os apóstolos, né, que nunca cobraram para ministrar. Isso está lá em Mateus 10, versículo 8. O segundo ponto é que esses falsos mestres eles exaltam a si mesmo e não a Cristo. E aí a gente lembra lá de João Batista, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Falsos profetas eles buscam títulos grandiosos, querem ser chamados de grande homem de Deus, ungido especial, e muitas vezes eles não aceitam ser questionados, né? Cara, a gente pode apontar lá como para Paulo e Pedro, de como eles rejeitavam ser adorados lá em Atos 10, né? Um terceiro ponto é que esses falsos mestres, eles manipulam, eles controlam as pessoas. Falsos profetas, eles impõem medo, dizendo que se alguém sair do ministério deles, eles serão amaldiçoados, né? Perderão a cobertura espiritual. Eles criam um ambiente de muita dependência e eles impedem que as pessoas busquem discernimento por conta própria. Está sempre na dependência. Lógico que devemos ser pastoreados, mas a que custo? A custo de um falso profeta? Lá em 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14, diz que o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Um exemplo bem específico que eu quero tratar com vocês aqui, que chama muito a atenção, salta muito aos meus olhos, é o exemplo de Balaão. Lá em Números 22, 12 diz assim: Então Deus veio a Balaão e disse: Não irás com eles, nem amaldiçoarás aquele povo, porque é povo abençoado. Só para você entender, você pode fazer a leitura de Números 22, Balaão era um profeta que tinha visões verdadeiras. Ele sempre acertava nas visões, no ato profético. Mas o seu coração ele não era fiel a Deus. Ele tentou manipular a vontade de Deus por dinheiro e prestígio. Ele queria amaldiçoar Israel por dinheiro. Números 22, 7. Ele foi impedido por Deus, mas seguiu insistindo. Isso na sequência em Números 22, 18. E mesmo sem errar profecia alguma, ele levou Israel ao pecado. Isso está lá em Números 31. Então a lição que a gente pode tirar de Balaão é que nem todo profeta verdadeiro é um homem de Deus. Balaão acertou todas as profecias, mas se vendeu por ganância. A história de Balaão é uma das mais enigmáticas da Bíblia.
Ele não é falso profeta no sentido clássico, que as suas profecias foram erradas ou inventadas, né? Ele ouviu Deus e até obedeceu em certos momentos, mas no fundo, o grande problema de Balaão foi a motivação. As suas motivações eram corrompidas pela ganância e pelo desejo de honra pessoal. E para entendermos esse perfil de Balaão, precisamos analisar três aspectos. Primeiro, o conhecimento genuíno que ele tinha de Deus. Em segundo, o seu desejo oculto por riquezas e prestígios. Em terceiro, a sua rebeldia disfarçada de obediência. Balaão, ele conhecia Deus, mas não era um servo de Deus. Quando, lá, você pode acompanhar isso na leitura, na integral ali de Números 22, quando você pode perceber que quando os mensageiros de Balaque vieram, Balaão consultou a Deus. Isso mostra que ele realmente tinha acesso a uma voz divina, né? A voz divina. O que diferencia de falsos profetas que apenas inventam suas profecias. Mas qual era o grande problema, né? Porque mesmo ouvindo a Deus, Balaão não tinha um compromisso com ele. O seu coração ele não estava inclinado a uma obediência voluntária, mas sim a ver o que ele podia lucrar com aquela situação. E aplicando isso para os dias de hoje, há muitos pregadores e profetas que até conhecem as Escrituras e têm dons espirituais, mas usam essas coisas para seus próprios interesses. Vamos lembrar aqui também que Balaão era movido por ganância e ambição pessoal. Lá no texto bíblico, quando Balaque mandou príncipes, os mais ilustres, e prometeu riquezas, Balaão não rejeitou imediatamente. Em vez disso, ele foi perguntar a Deus novamente, algo que já era desnecessário, pois Deus já tinha falado que Israel não deveria ser amaldiçoado. Então isso revela para a gente que Balaão estava esperando que Deus mudasse de ideia, porque ele queria aceitar aquela oferta dos príncipes, né? Ele não estava satisfeito com a resposta divina e queria dar um jeitinho, né? Ele queria encontrar uma brecha para ter o seu benefício próprio, para ganhar uma recompensa. E hoje nós vemos isso em pregadores que distorcem a palavra para justificar doutrinas que favorecem as suas ambições financeiras e o seu status. Mais uma vez, 2 Pedro 2,15, abandonaram o reto caminho, se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Um ponto aqui que eu quero tratar com vocês também é sobre como Balaão disfarçou a sua rebeldia como uma obediência parcial. Deus permitiu que Balaão fosse, mas ficou irado. Por quê? Porque Balaão ele não ia com o coração reto, né? Ele estava determinado a fazer o que fosse possível para receber a recompensa que ele gostaria. Deus sabia que ele tentaria manipular essa situação. E isso é muito comum entre os falsos líderes espirituais, né? Eles dizem que estão fazendo a vontade de Deus, mas por detrás isso tem sempre uma segunda intenção. Eles usam da fé para se aproximar de pessoas poderosas e influentes. Benefício próprio. Eles se movem pelo desejo de receber dinheiro, favores políticos e status. Balaão também disfarçou sua rebeldia como obediência parcial. Deus permitiu que Balaão fosse, mas ficou irado. E por quê? Porque Balaão não ia com o coração reto. Ele estava determinado a fazer o que fosse possível para receber aquela recompensa. Deus sabia que ele tentaria manipular essa situação. E isso é muito comum, infelizmente, isso é muito comum entre falsos líderes espirituais. Eles dizem que estão fazendo a vontade de Deus, mas por trás sempre existe uma segunda intenção. Esses líderes também eles usam a fé para se aproximar de pessoas poderosas e influentes. Eles se movem pelo desejo de receber dinheiro, favores políticos, status. Será que você conhece alguém assim? Então Balaão ele não era um falso profeta no sentido de errar suas profecias, mas ele era um homem espiritualmente corrupto. Ele sabia da verdade, mas tentava distorcer em favor de seus próprios interesses. Isso leva a gente a lembrar lá do livro de Judas, no capítulo 1, versículo 11, que fala: ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Olha só, Balaão vira exemplo de ganância, da forma da qual nós não devemos nos mover.
né? Como então identificar falsos profetas que falam o certo? Vamos lá, em Mateus 7, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Então o Senhor responde, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Isso é um exemplo claro. Observamos a vida e o caráter, não apenas a palavra, porque Balaão sabia a verdade, mas o seu coração estava no lucro. E o mesmo acontece com os falsos profetas de hoje em dia. Se alguém acerta profecias, mas desvia do verdadeiro evangelho, cuidado com essa pessoa. A fidelidade a Deus não está só nas palavras, mas em frutos, em obediência. Deus pode permitir que alguém tenha dons, mas o caráter pode condenar essa pessoa. Judas andou com Jesus, viu milagres, mas escolheu ser um traidor. Balaão viu a verdade, mas preferiu o dinheiro. E você pode estar até aterrorizado assim, porque você conhece essa pessoa, você às vezes tem essa pessoa na sua igreja, e você deve estar se perguntando, como é que eu devo agir então? Primeiro de tudo, é muito fácil. Você não tem a Bíblia aí? Então compare tudo com a palavra de Deus. Se alguém ensina doutrinas contrárias à Bíblia, é um falso profeta, mesmo que acerte as previsões. Observe caráter e fruto, e se o profeta ama dinheiro, promove idolatria e leva ao pecado, foge desse cara aí. Busque o discernimento no Espírito Santo. Não é porque alguém fala bem, tem uma boa retórica, é bem provido de palavras, que essa pessoa veio de Deus. E para se proteger, é isso, é o que eu falei. Pelo fruto você vai conhecer. E aqui eu quero até lançar um teste de identificar o verdadeiro ou falso profeta. Responde aí, sim ou não. Afirmativo ou negativo, enfim. Essa pessoa, ela ensina a Bíblia corretamente ou ela distorce para benefício próprio? Ele busca a glória para Deus ou ele busca a glória para si mesmo? A sua vida reflete um coração humilde e de servo ou ele gosta de ser servido? Essa pessoa, ela impõe medo e controle ou conduz a pessoas a uma liberdade em Cristo? E aí, como é que foi o seu quiz, o seu teste? Uma dica prática aqui para você: nunca aceite nada apenas porque o profeta falou. Faça como os de Bereia, compare sempre com a palavra de Deus. E em resumo, o que nós vimos aqui hoje? Que falsos profetas não são aqueles que erram previsões, mas que usam a fé para um benefício próprio. O grande problema aqui de Balaão e dos falsos profetas de hoje em dia é a motivação. Por que essas profecias elas estão sendo dadas? Qual a motivação disso? Crescimento do reino ou benefício próprio? E o perigo disso não é só a heresia por si só, tá? Mas a manipulação, o amor ao dinheiro e a busca da glória pessoal. Isso torna pessoas, igrejas, cativas. Hoje, você sabe, bem como eu, o mundo está cheio de pregadores populares, mas poucos são fiéis. Então nós precisamos fazer como os bereanos, examinando tudo à luz da Escritura. E se você quer discernir melhor o que é um verdadeiro profeta ou o que é um Balaão moderno, porque está cheio por aí, estude a Bíblia, peça um discernimento de Deus. Comenta aqui se você já viu profetas Balaão nos dias de hoje e o que você acha desse perfil. E eu encerro esse vídeo aqui pedindo a sua colaboração. Se inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem, para que mais conteúdo de discernimento espiritual, verdade bíblica, chegue a vocês e outras pessoas que precisam. Te agradeço muitíssimo e até o nosso próximo vídeo.